Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui em mais uma sexta-feira no nosso Cantinho de Jesus para o nosso tratamento de saúde. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Jesus. Obrigado ao nosso anjo da guarda e toda a equipe dessa casa que, com tanto carinho, se prepara para nos tratar. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Recordando que nós estudamos o livro Os Prazeres da Alma, livro muito gostoso, recomendamos a leitura por todos. É do Hamed, que traz para a gente uma visão muito peculiar da forma de pensar todos os itens. E hoje nós vamos trabalhar o perdão. Perdão, todo mundo sabe o que é perdoar? Todo mundo perdoa sempre? Como é que é esse nosso caminhar com perdão? E o Hamed vai trazer algumas dicas e vocês vão perceber como ele nos propõe um olhar diferente, um olhar gostoso. Ele começa assim: perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. Olha que curioso isso, gente. Ficar perdoando sempre, ficar pedindo perdão sempre, tem perigo nisso. E ele vai trabalhar isso com a gente. Ele fala que as emoções enterradas alguém faz alguma coisa, eu me sinto desconfortável em algum momento. E aí eu vou acostumando com aquilo, com aquela cena, com aquele tratamento da pessoa. Isso é perigoso para ela e para nós. Porque a gente vai enterrando, ele fala assim, as emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Então, aquilo que eu reprimo, aquilo que eu não externo, a pessoa tem uma atitude comigo e ela pede desculpa. Aí eu engulo aquilo, não é assim? Engulo aquilo. Ela faz de novo, continua engolindo. Ela faz de novo, continua engolindo. Consegue perceber que ela vai me afetando constantemente e eu vou segurando aquilo? Eu vou segurando aquilo. Então ele fala que essas emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. E aí ele fala mais que toda criatura deseja a paz e a felicidade e quer afastar de si o sofrimento e a amargura. Temos que fazer isso, não temos? O nosso desejo não é de buscar a paz? Temos que buscar isso. Mas será que a gente sabe fazer esse movimento de buscar a paz, de afastar o sofrimento e a dor? Todo mundo aqui sabe a diferença de dor e sofrimento, gente? Todo mundo sabe a diferença? Sinônimo. Não é sinônimo. A dor é quando eu bato a mão aqui na mesa, e eu sinto uma dor física. Sinto uma dor física. Então ela é física. Daí alguns minutos, alguns dias, ela vai cessar. Mas eu vou continuar lembrando, nossa, mas eu bati a mão. Aí você começa a lembrar daquilo. Um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Ah, fulano me tratou mal lá atrás. Quando eu era criança, na escola, lá no pré-primário. Fulano me tratou mal. Aí eu encontro com ela na rua, eu continuo sentindo a mesma coisa. Mas o ato foi lá atrás. O ato foi lá atrás. Dali para cá, depois que aquele ato acabou, eu continuo no sofrimento. E o sofrimento também, E aí a gente passa a perceber que o estado de sofrimento é meu. Eu é que dou corda, eu é que fico remoendo, eu que fico lembrando, e era para ele ter acabado.
Se eu soubesse, olha, aquela pessoa falou aquilo no momento de desequilíbrio dela. Eu, por falta de atenção, bati a mão aqui. Consegue entender o ato, o fato? E aí, quando eu consigo entender o ato e consigo entender o fato, acabou ali aquela situação. Agora, quando eu fico levando isso, lembrando, e tem horas que é engraçado, a pessoa até te pede desculpa, mas você, mesmo assim, você ainda continua sentido por aquela ação da pessoa, né? E ele vai explorar isso mais dizendo assim: essa é a meta da excelência de todos os seres humanos. O quê? Desejar a paz e a felicidade. Essa é a meta de excelência, da excelência de todos os seres humanos. Amigos, amigas, vamos lembrar do propósito divino para conosco? Todo mundo sabe qual que é o propósito de Deus para com todos nós? Hã? Qual? Hã? Sermos felizes, gente. Felicidade. O propósito divino, o propósito dele construir um universo com milhares e milhões e bilhões de coisas é para nos atender e a gente não ter nenhuma falta, nenhuma dificuldade, escassez. Eu brinco, né, que lá no livro dos... Oi? Aí é que tá. Eu agora estou feliz. Estando aqui com vocês numa sexta-feira, e eu estou feliz agora. E se eu tivesse num outro planeta fazendo a mesma coisa, eu também não estaria feliz? Olha que interessante isso, né? É um estado, é uma percepção. Estamos aqui nós todos, não estamos aqui fazendo uma coisa boa? Nós não estamos aqui pensando no bem? Não é um estado feliz? Se a gente tivesse desencarnado, tivesse em Júpiter, Marte, e se a gente estivesse fazendo a mesma ação, nós não estaríamos felizes? Consegue entender? Então, nós precisamos ter esse desejo. Não é as coisas, não são as pessoas que nos fazem felizes. Por quê? A felicidade, gente, ela sai de dentro para fora. Eu preciso ver tudo bem para que eu me sinta feliz. E tem hora que eu vou ver as coisas não boas e me sentir feliz também. Agora, a alegria, ela é do lado de fora. Compro um celular novo, fico alegre. Compro uma roupa nova, fico alegre. Não é assim? Alegria, são alegrias. Agora, a felicidade não. É de dentro para fora. Eu preciso ver. Por isso que de vez em quando eu brinco com vocês, né, que eu solto meus "eu te amo, papai do céu". Eu falo, eu te amo, papai do céu. É essa percepção de que está tudo maravilhoso e certinho. Eu brinco que se tem alguma coisa bagunçada no universo, é o meu quarto. Porque é onde eu lido. O restante, onde Deus cuida, é tudo perfeito. E aí, na hora que a gente vai despertando para isso, você olha para uma pessoa numa situação mais complicada, faça uma oração e agradeça. Fala, Senhor, muito obrigado, porque eu fiz escolhas. E as escolhas que eu fiz estão me colocando numa situação agradável. Delano falou e todo mundo sabe. Nós estamos nesse caminhar de aprender a amar. E dentro do amar está a evolução. Vocês conseguem perceber isso? A evolução está dentro do amor. Quem sabe amar não é evoluído? Então ele precisou aprender o que primeiro? Amar, servir, cuidar. O servir, gente, é a coisa mais saborosa que existe. É por isso que Jesus veio ao nosso planeta para servir. E a gente não entendeu ainda que esse é o projeto para todo mundo. Que se todo mundo se servisse, bons olhares, boas ações, eu tenho tanto recurso a mais, deixa eu dividir com fulano, deixa eu servir fulano. Não, lá em casa tem 5 quilos de arroz,
na casa de fulano não tem nenhum, deixa eu dividir com ele. Consegue entender? Se todos nós tivéssemos esse desejo do servir, que resolveria o problema do planeta rapidamente. Rapidamente. Tem um número que eu gosto muito, de vez em quando eu uso ele. No último censo, o Brasil tem 213 milhões de habitantes, não é assim? Espíritos encarnados, né? Trazendo para a nossa conversa, não é assim? Desses 213 milhões, 10%, 12% está em situação de vulnerabilidade. Vocês acham que esses 12% é muito ou é pouco? É muito, não é? Não. Não é. O número grande é 88% que está bem. Aí a grande pergunta que a gente faz é a seguinte: por que 88% não resolve o problema de só 12%? Você consegue entender isso? E você não precisa de 88%, precisa? 50%, 30%. Consegue entender como é que é interessante isso? A mídia usa isso muito com a gente. A mídia, ela pega um número pequeno e fala: nossa, temos X mil habitantes morando na rua. E a gente fala: não. Ela informa quantos habitantes não moram na rua? Não, não é. Mas é porque a gente não. Não é. Não é. Sabe por quê? Porque você olha um prédio de apartamento, de 20 apartamentos, e uma pessoa morando lá embaixo, na rua. Você não prestou atenção no contexto. Você colocou uma viseira e só olhou para aquela pessoa. Você não olhou o prédio inteiro. Quantas famílias tem ali? Aí eu te pergunto, naquele quarteirão, uma pessoa dorme na rua, é muito ou é pouco? Consegue entender o nosso olhar? Esses do quarteirão, se eles quisessem, eles não poderiam dar uma habitação para aquela pessoa? Pouquíssimo. Cada um tem que contribuir para acabar com o problema. Sim. E não precisa ser todo mundo. Você colocou o quarteirão. Um lá embaixo. É. O quarteirão. Cada um compra 200 gramas. Sim. É muito. Você vai satisfazer. Um tijolo, 2 tijolos. Não é assim? Um litro de leite. Nós temos aqui em Belo Horizonte, eu participei de um seminário que chama Moradia Primeiro. Tá? Muito interessante. E lá apareceu uma ONG do aluguel solidário. Com 25 mil reais. É muito dinheiro, gente? 25 mil mensal? É muito dinheiro? Eles pagam aluguel para 46 pessoas. Cada um apadrinha um e deposita 50 reais. São uma rede e eles pagam aluguel para 46 pessoas. Com cinquentinha. E aí, foi muito engraçado que tinha uma juíza lá do governo federal. Ela falou assim: isso funciona? Aí ela falou assim: porque nós gastamos para cuidar, abrigar, para dar o abrigo, né? O albergue, eles gastam milhões para 100 pessoas. E com 25 mil, se consegue abrigar da casa para 46 pessoas. Ela ficou admirada com o projeto. Ficou admirada. Com 50 reais de vaquinha. Só que todos aqueles que estão lá têm um compromisso mensal. Ótimo. Consegue entender como que uma minoria consegue sim resolver, uma maioria consegue sim resolver da minoria? O que falta é, como diz o Delano, esforço, dedicação, um olhar de irmão, que nos falta.
Depois que eu terminei, né, de ver o seminário, eu procurei o pessoal para me poder participar, né, gente? Porque R$50 é um lanche. Eu falei assim, eu vou abrir mão de um lanche, vou fazer um macarrão em casa, né, assim? Fazer um macarrão em casa e vou aproveitar esses R$50 para ajudar os companheiros. A gente consegue fazer. Então, essas ações que a gente percebe que é possível sermos felizes. Porque na hora que você faz a contribuição de 50, não dá um calorzinho gostoso? Não dá um calorzinho gostoso? E, poxa, eu faço parte. E isso é muito gostoso, a gente ter essa percepção. Né? E aí ele continua dizendo, Hamed, o entendimento do nosso melhor depende do grau de raciocínio lógico ou da situação em que estamos vivenciando. Estar presente. Você consegue ter a percepção do que é isso? Onde nós estamos agora? Planeta Terra, galáxia Via Láctea, país Brasil, não é assim? Consegue entender? Eu preciso estar presente. Quando eu tenho essa percepção de presença, e isso é interessante quando a gente faz de manhã cedo, viu, gente? Antes de acordar, a gente fala assim, oncotô. Não é assim? Eu estou encarnado ou estou desencarnado? Não é assim? Não são as perguntinhas que a gente tem que fazer. Estou encarnado ou estou desencarnado? Aí você começa a se apropriar desses saberes, por isso que ele fala assim, o entendimento do nosso melhor depende do grau de raciocínio lógico ou da situação que estamos vivenciando. Eu preciso me situar. Aí as coisas, mas eu preciso saber onde eu estou, como eu estou, quais são meus objetivos. Gente, isso é viver. Quando eu sei meu objetivo. E não é só nesse trecho, é na caminhada toda. Vamos imaginar a nossa vida seja 24 horas, a volta do relógio. A nossa vida seja 24 horas. Quantos minutos nós já vivemos dessas 24 horas? Ainda não chegamos no primeiro minuto. Um dia tem 3.600 minutos. Nós não chegamos ainda ao primeiro minuto. E a gente precisa se apropriar desses saberes. Para quê? Eliminar angústia, medo. A Joana falou isso. Quando a gente está atuando, percebendo a nossa situação atual, medo de quê? Ainda mais nós que estudamos o Espiritismo, somos imortais. Temos um anjo da guarda, temos Jesus que nos acompanha, temos Deus constantemente. Por que das nossas angústias? E aí eu pergunto, vale a pena ficar angustiado, ansioso, deprimido? Ajuda em quê? Não é uma pergunta interessante? A minha chateação, a minha reclamação me ajuda em quê? A minha insatisfação com fulano, com beltrano, me ajuda em quê? Não tem colaboração. Essas situações não me ajudam. E para isso que eu preciso estar ciente do que é viver. O que é viver? Estava desencarnado, estou reencarnado, daqui a pouco estarei desencarnado, estava livre, entrei para a prisão, vou voltar a ser livre de novo. Para entender como é que é? É gostoso a gente ter essa luz. É gostoso, porque a gente começa a viver mais plenamente. Medo de quê? Trânsito, assalto? Nenhum. Porque só vai acontecer com o Telmo o que é próprio para o Telmo. Já perceberam isso? Ninguém vai ficar com o meu câncer, ninguém vai ficar com o meu problema na perna, ninguém vai ficar com o meu problema na cabeça. Não. Só vai acontecer comigo o que tem que acontecer comigo.
para 1 milhão de carros. Vai roubar o carro de quem? Daquele que tem que perder o carro. Vai roubar só o dele, viu, gente? Aquele monte parado, ele vai escolher, né? Uniduriteus, não faz isso não. Vai pegar aquele que aquela pessoa precisa passar por aquela experiência. É esse o nosso despertar. E aí, na hora que você desperta e alguém leva o seu carro, você fala assim, não, graças a Deus, né? Que tem mais uma. Que tem. Ah, a carteira foi embora. Oh, graças a Deus. Que tem mais. Oh, o celular foi embora. Oh, gente, que bom. Pode? Comprar 2 carros em janeiro e o outro em abril. Aí eu fui, né? O primeiro eu já fui. A polícia resolveu. Aí quando eu cheguei, aí tá. Segundo o processo, nas causas, aí, em abril, de novo. Aí eu peguei para de novo. Falei, bom, aí o delegado falou comigo assim, mas eu sabia que eles vão colocar no seu nome, agora eu vou bloquear seu CPF, porque senão eu todos vão colocar no seu nome. O crédito bom é outra coisa, né? E assim, eu acho que perder, o banco faz isso, dá um fora. Ué. Aí aconteceu, né? Um carro da família e tal. Okay. O segundo carro era para fazer multa teórica. O juiz até perguntando. Aí o que aconteceu, Théo? Aí eu lembrei que você estava lá em Austrália, chegou isso aí, foi em 2017. Aí chegou ano passado, 2024, chegou o boleto de pagar no CBA. Aí eu falei aí liguei para o juiz, eu falou assim, chegou, se bloqueou tudo, e aí? Chegou e falou assim, eu bloqueei isso, o que aconteceu? Aí ligou para o cartão, chegou tudo, vai ter que ir aberta, alguma coisa. Aí, se a menina não pagar, vai ser processada, mesmo que ela esteja, mesmo assim, fora, vai ter que pagar, porque até não vai dar tempo, porque você podia para outro. Nossa. Se ela não pagar, ela vai bloquear de novo, vai ter problema no nosso lado, até de ir embora. Vai te pagar e aí o negócio está rolando. Aí você falou uma coisa, né? Mas o que acontece? Você precisa passar com elegância, por essa prova. Porque é uma provinha pequena. Se a gente tiver bons olhos, é uma coisa pequena. Porque se você prestar atenção, você não cometeu nada de errado. Nada. Então, ótimo. Então você tem que ficar tranquila, deixa acontecer, vai fazer o mesmo procedimento, arrumou um delegado, um juiz, né, bacana e tudo, que ele vai fazer. Ótimo, relaxa, vira pro cantinho e dorme sossegada. É essa a atitude daquele que conhece. Aquele que não conhece, gente, ele se desespera. E aí ele vai atrás da quadrilha, que vai atrás disso, consegue entender o desespero mental que essa pessoa assume? Agora, aquele que está tranquilo, ele pode fazer o que quiser. Eu não tenho que preocupar com nada. Então, eu acho muito legal quando a gente tem essa paz. E essa paz só vem do conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, que é uma fala de Jesus. Ela só vem nesse caso. Ah, então fica tranquila, tá bom? Deixa eu ver, a gente tem alguém precisando comprar carro? A Denise tem crédito. Então, todo procedimento, diz Hamed, é compreensível e proveitoso em determinado contexto de vida. Quando tomamos atitudes baseadas em mágoas e ressentimentos, é porque suponhamos que isso nos parecia melhor. Isso é interessante da gente pensar. Então, como é que eu tomo as minhas atitudes? Com base em quê? A gente precisa perguntar. Precisamos perguntar. Ah, tá. Como é que vai ser minha noite hoje? Como é que vai ser meu dia amanhã? Quais são as bases? Baseadas em quê? Se for em mágoas e ressentimentos,
é porque suponhamos que isso nos parecia melhor. Hamed traz aqui uma coisa que nós todos sabemos. Nós escolhemos. Nós escolhemos. Abraçar a mágoa, abraçar o ressentimento e conviver com ela. E nós achamos que é o certo. Curioso isso, né? A gente acha que é certo. Por quê? Existe uma sociedade que vive assim. E a gente não se baseia no Cristo. A gente se baseia no vizinho, no conhecido, no amigo, não é assim? Nunca nos baseamos em Jesus. E aí, quando a gente se baseia em alguém, a gente não faz a análise que ele pode estar enganado. Aí o Hamed continua dizendo que sempre agimos conforme a nossa maturidade espiritual do momento para decidir e resolver nossas possibilidades de percepção, interpretação e também segundo a nossa capacidade e habilidade conquistadas. Olha só que interessante isso, né? O Hamed coloca tudo em nossas mãos como Deus faz. Deus também, eu adoro essa analogia, que Papai do Céu coloca todo dia de manhã o queijo e a faca na nossa mão. Já pensaram nisso? Todo dia Ele coloca o queijo e a faca na nossa mão. Ele nos dá o mundo inteiro. Ele dá tudo para a gente. Tudo. E fala, viva bem. Viva bem. Alguém aqui fez planos para esse ano de 2025? Alguém fez? Não fez? Quem fez? Planejou alguma coisa? Não é assim? Normalmente a gente não planeja alguma coisa? Quando a gente faz o planejamento, a gente consulta Deus? A gente consulta Deus? Senhor, será que o meu planejamento está de acordo com o seu? Será que o que eu estou desejando é bom para mim? É bom para o Senhor? É bom para os que estão comigo? Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho fala isso para nós. A gente faz planejamento, gente. Acho que é porque a gente confia tanto em Deus que a gente planeja, não é não? O que eu vou fazer domingo? Só vai ter domingo porque Deus quer. Consegue entender o nosso grau de confiança em Deus? A gente nem preocupa, será que vai ter planeta Terra domingo? Não preocupa, isso é da competência de quem? Isso é da competência de quem? De Deus. E a gente não percebe essa obra acontecendo o tempo todo. A gente não percebe. A gente vive como se fosse autônomo. Mas na verdade nós somos dependentes dele em tudo, graças a Deus. Isso é bom. Então, quando eu estou com a maturidade espiritual, tudo é bom. O tempo todo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Né? Tem um filme que fala isso, não tem? Tudo é bom. O que falta? Maturidade espiritual. Temos um Deus vivo, morto. Temos um irmão mais velho, que é o Cristo, vivo ou morto. Temos um anjo da guarda, que nos acompanha 24 horas, vivo ou morto. Temos tudo. E a gente fica insatisfeito. Pegando o gancho na primeira estudo, a gente fica reclamando. Por quê? Imaturidade espiritual. Em tudo dai graças, diz o apóstolo, não é assim? Em tudo dai graça. Engraçado, né? Eu brinco com o pessoal olha para mim e fala assim, esse cara é doido. Eu brinco com o pessoal e falo, gente, eu cancelei a minha Unimed. Então, que isso, Thelma? Cancelou a Unimed? Eu falei, claro que eu cancelei. De 15 em 15 dias eu estou lá no cantinho de Jesus para fazer meu tratamento de saúde. Para que eu vou pagar a Unimed? Para que eu vou pagar a Unimed? Eu estou quarta-feira, 10 horas da manhã, eu estou lá no Sheila. Sheila, cuida de mim, faz meu check-up. Mas sábado de manhã eu estou fazendo campanha do quilo lá no Glax. Glax, por favor, faça o meu check-up. Tem que ter confiança, não tem que ter confiança?
Sim. Aham. É isso. Então, quando eu estou muito desconfortável fisicamente, eu vou no médico. Assim, Lu? Aí eu vou no posto de saúde, lá do meu bairro, é sensacional. O doutor Arthur me cuida com todo zelo, né? Então, faço o tratamento lá e faço o tratamento aqui. Ou seja, nós precisamos trabalhar as duas partes. Mas existe uma frase que a gente não pode esquecer: mente sã, corpo são. Não tem essa frase? Então, mas Deus age os homens através dos homens. Uhum. Então, Mas eu posso cancelar meu médico quando eu precisar do meu tratamento de saúde. eu vou no médico. Eu vou buscar a ação do médico que Deus está agindo através dele. Agora, Ju, pensa assim, por que eu adoeci? Eu me adoeci. E eu estou doente, eu não sou doente. Eu estou doente. Então, o que eu preciso fazer? Começar a me curar, porque nós temos que ser o nosso médico. Nós precisamos ser o nosso médico. E isso é interessante, isso. Eu preciso. O homem me ajuda. De que forma? Ele planta o legume, ele planta a fruta, ele planta o arroz, o feijão. Ele não está me ajudando? Está me ajudando. Ah, ele faz o gulão. Não quero. Ele faz os chips. Não quero. Consegue entender? Eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher. Então, na hora que eu vou me alimentar, eu preciso ter esse cuidado. Eu lembro, né, anos atrás, fui no médico, eu fui renovar minha carteira de motorista. E aí minha pressão estava alta. E aí, cheguei lá, aí eu não passei, falei, olha, você tem que ir lá fazer o exame, trazer um laudo pra gente, para você poder renovar sua carteira. Beleza, fui no médico, aí a médica virou para mim e falou assim, olha, como é que você quer chegar lá na frente? Olhei para ela assim, falei, ai, doutora, bem, né? Ela, então vou te dar uma receitinha. Aí ela, qual? Ela, primeiro, comer um prato colorido. Não é prato desenhado não, viu, gente? É um prato colorido. Amarelo, vermelho, né? Branco, amarelo, não é assim? Todo colorido. Primeira regra, prato colorido. Segunda regra, exercício físico. Porque a nossa máquina precisa estar funcionando. E terceiro, alegria. Olha que interessante isso, gente. Alegria. Essa é uma receitinha que é sensacional. Sim. Então, a gente não deve esquecer, nós somos muito esquecidos. Antes de falar de Alzheimer, é muito para a missão. Antes de falar de Alzheimer, sim. Porque tanto o médico tem, especialmente o médico igual, os espíritos, ele nos dá as receitas, né? Sim. Aí o cara perguntou assim, você está seguindo a receita que Jesus deu? Até o livro, né? Extraordinário que eu tenho. O médico Jesus. Sim. As receitas. Você está seguindo. As orientações de Jesus, né? E aí? É muito legal isso. Nós somos muito rebeldes, gente. Muito rebeldes. Por que nós somos muito rebeldes? Porque não seguimos a receita. Por que nós adoecemos? Porque não seguimos a receita. Jesus está aí há 2000 anos, viu, gente? 2000 anos. Ensinando o quê? Ficarmos sadios espiritualmente e fisicamente. Depende da gente. Então, como é que eu estou conduzindo essa minha vida? Aí a gente trata da questão da maturidade espiritual. Lembrando que nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que se temos uma doença, ou é dessa, ou é da outra. E que se ela aflorou, não é um momento de alegria? Ou não? Descobrimos. Não posso tratar. Evangelho segundo o Espiritismo 9.7. 9.7. Lá fala assim: a dor é uma bênção que o Pai envia aos seus eleitos. Não vos aflijais com a dor aqui.
mas considerais a glória ao desencarnar. Livro O Consolador pergunta para Emmanuel assim, obrigado Chico, obrigado Emmanuel, pergunta para Emmanuel, Emmanuel, frente aos avanços da medicina, como entender a saúde? Aí o Emmanuel responde, para os encarnados, a saúde é a falta de doença, não é assim? Para os encarnados, a saúde é a falta de doença. Mas para nós do plano espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha aqui que ele pegou duas coisas, né? A parte espiritual e a parte física. Para nós, saúde é a perfeita harmonia da alma, que para acontecer, usa-se o recurso primoroso das enfermidades e das doenças. Então, para que eu alcance a harmonia da alma, eu preciso das enfermidades e doenças. Por quê? Porque é a forma de sair aquela enfermidade que eu causei outrora. Então, se ela está saindo, não é um motivo de alegria? Tem que sair para algum lugar. Ah, sai no plano espiritual? Não. Só sai aqui. Então, por isso, da beleza das enfermidades e doenças. Tem alguma que conversa mais sadomasoquista, né? Assim? Não, isso é entendimento, isso é madureza espiritual. Então, quando eu olho para alguém que tem uma enfermidade, eu oro. Fico intimamente feliz, não conto para ela não, tá? Senão ela não vai entender nada. Mas eu fico intimamente satisfeito pelo que está acontecendo. Amigos e amigas, tem uma coisa interessante. Tem espíritos que passam pela reencarnação sem uma doença. Vocês sabem por quê? Porque se ele ficar doente, não faz nenhum efeito. Ele não vai aproveitar a doença. Porque a doença é para aquele que tem conhecimento. É para aprendizado. A doença é um tratamento pedagógico. Eu estou com alguma dificuldade, não é assim? Eu estou com alguma dificuldade, olha, meu dente começou a sangrar. Aí, não é um aviso para que eu cuide desse dente? Porque toda doença ela não começa com um aviso, começa com um aviso. E aí, eu vou ao médico da terra, mas não vou ao médico espiritual. Aí eu cuido da parte física, ela sara aqui e aparece aqui. Ela sara aqui e aparece aqui. Não é assim? Ela vai trocando. Eu não trabalho espiritualmente isso. Se eu não trabalhar espiritualmente, eu vou continuar com moléstia, com doença. Vou desencarnar com ela. Essa é a lei. Sim. Então a gente vê, né, isso o nosso fala, né, Einstein fala da ciência cadeia, a religião humana, não operária. Sim. Hoje a ciência da vida, a Organização Mundial de Saúde, fala saúde plena. Plena. É só boa. Sim. Eu estou entendendo que se a gente não participar, você falou, vai pisar no barro. É isso. Vai estar revisando o barro. Isso é muito interessante da gente fazer. Por isso que ele trata, que o Ramé trata da maturidade espiritual. Para quê? É a pergunta que a gente tem que fazer. Não é por quê, é para quê. Isso vai me ajudar em quê? Essa enfermidade, esse sangramento do dente, está me avisando de quê? Aí eu vou tratar a parte física e vou pensar na parte espiritual. Eu estou com um problema no braço. Isso quer dizer o que espiritualmente? Eu preciso pesquisar. Por que é no braço? Eu estou com um problema no joelho. Por que é no joelho? Eu estou com um problema no pé. Por que é no pé? Eu tenho que pesquisar. Porque pode ser alguma coisa emocional. Pode ser alguma coisa emocional. Que eu não sei. Aí a doença física vem para que eu desperte para aquela ação. Então eu vou pesquisar aquilo e vou falar assim, isso está ligado a quê mesmo? Porque na hora que a gente entra para o tratamento, os benfeitores fazem isso. Você está com um problema onde? Ah, no fígado, nos rins, no joelho. Eles sabem, olha, doença no joelho é isso, doença não é assim? Eles vão olhando
e manda o tratamento para a questão também mental, né? E espiritual. E aí ele fala assim, o Hamed: damos o que temos, fazemos o que podemos. Damos o que temos, fazemos o que podemos. Apenas se dá ou faz aquilo que se possui ou pode. Olha como é que nós somos limitados, né? Apenas se dá ou faz aquilo que se possui ou pode. Eu posso muito com Deus. Eu posso muito com Deus. Eu estou com o propósito de não ter enfermidade. Eu não tenho que fazer todo um processo para que eu não tenha enfermidade? Eu não quero chegar aos meus 70, 80 anos de muleta. Não tenho que fazer um exercício físico agora? Não tenho que ter a minha caminhada? Não tenho... Porque são tudo avisos. E a medicina, ela trabalha isso. Hoje, né, tem se trabalhado muito a prevenção. A prevenção. Isso é velho? Jesus já falava isso, né? Não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai. Mas assim, ele não chama a nossa atenção para isso? Continua o Hamed dizendo: precisamos respeitar nossas limitações mentais, emocionais e espirituais, bem como a dos nossos companheiros de jornada. Será que a gente respeita as emoções, as limitações do outro? Pressupõe-se que quando alguém pede desculpa, é porque reconheceu seu erro e solicita reconciliação pelo ato impensado e pelo comportamento equivocado. Não é assim? Quando a pessoa pede desculpa? Usamos comumente o termo desculpa quando queremos nos redimir perante alguém a quem causamos algum dano ou prejuízo. Todo mundo tem essa percepção? Que eu só uso a palavra desculpa quando eu machuquei alguém? Então eu não deveria usar a palavra desculpa? Ou seja, eu não deveria machucar ninguém? Não é que eu não devo pedir desculpa não, viu gente? É que eu não deveria ferir ninguém. Se necessitar de pedir desculpa, não era para mim fazer isso. É? Outra coisa, desculpa. Sim. Muitas vezes a gente pede desculpa, mas numa condicional. Eu te desculpo, mas isso não é desculpa. Não, aí é negócio. Se você Aí ele continua, que a desculpa é a atitude de quem o pedido de desculpa é a atitude de quem se conscientizou de ter ofendido, contrariado ou aborrecido outrem. Em outras palavras, quem pede desculpa quer dizer, retira a culpa que há em mim, pois me sinto responsável pelo mal que te causei. Quando eu peço desculpa, eu estou falando assim, olha, eu fui culpado. Então, por favor, desconsidere isso. Foi sim um ato e eu assumo a responsabilidade por esse ato. No entanto, olha como é que Hamed trabalha. No entanto, existem indivíduos que a cada momento e de forma irrefletida fazem uso da palavra desculpa. Tem gente que não se preocupa se está ofendendo. Não é só eu dizer desculpa que está resolvido. Eu posso continuar pisando, eu posso continuar fazendo todos os meus atos. É só eu pedir desculpa. Repetem-na sistematicamente durante anos e anos. A pessoa passa por mim, toda vez me dá um cutucão. A pessoa passa por mim, toda vez pisa no meu pé. Anos e anos, ela faz a mesma coisa. Porém, continuam perpetuando os mesmos erros e agressões. Consegue entender que aquela mente não se apercebeu que ele está ferindo o outro? Ele não se apercebeu. Ele continua pedindo desculpa pela mesma coisa, anos e anos. Solicitam 1000 desculpas, mas nunca se soltam das amarras das atitudes desastrosas. Eu pedir desculpa, não é a ideia que vem à cabeça, eu peço desculpa, eu não posso repetir aquilo com aquela pessoa. Não é essa a ideia? Pedir desculpa, foi desagradável, então eu não vou fazer todo o meu esforço para que isso não se repita.
Mas tem pessoas que fazem isso rotineiramente. Pedem com insistência, compadecimento e paciência, mas jamais renovam seus comportamentos. Continuam atormentando a vida alheia. Olha a palavra que ele usa, né? Continuam atormentando a vida alheia. Acostumaram-se a pedir desculpa como se essa palavra fosse uma varinha de condão, que desfizesse de um instante para outro, num passe de mágica, todas as mágoas e perdas, afrontas e injúrias, sensações desagradáveis, desgostos e aborrecimentos, causados pelo agravo e indelicadezas que cometeram. Pedir desculpa, está tudo resolvido. São criaturas que vulgarizam o termo desculpa e o empregam de modo automático, repetindo mensagens contidas num livro de regras ou de etiqueta. Tem um amigo meu que ele fala assim que ele tem medo de pessoa educada. Medo de pessoa educada. Porque tem gente tão educada, mas tão educada, que te convence que o errado é certo. Tão educada nas questões do trato, ele fala aqui do livro de regras e etiquetas, só está preocupado com isso. As regras. Pois é, só está preocupado com não tem que ser assim. E quando isso é com a gente? Aí eu acordo, eu tenho que ter isso. Eu vou trabalhar, tem que ser assim. Ah, eu estou na hora do almoço, eu tenho que comer isso. Ah, se não tiver, não tá bom. Meu dia está horrível. Consegue entender que a gente também tem isso com a gente? Tem hora que a gente cria regras que não são agradáveis. São simplesmente regras materiais. Conveniência, palavrinha boa. Eu sou conveniente. Aí o que cria-se? Personas. As nossas muitas personas. Quando eu estou com o papai é assim, quando eu estou com o marido é assim, quando eu estou com os filhos é assim, quando eu estou no trânsito é assim, quando eu estou no trabalho é assim, são personas. Aí o problema é quando você quer se encontrar. Você não se acha. É tanta persona, cadê eu? Não me acho. Aí muitas vezes você vai encontrar aquela pessoa com aquela música alta, ela toda descabelada, toda assim, arrumando a casa, né? Ela se solta totalmente, né? Assim? Brincadeirinha, tá, gente? Mas tem hora que você não consegue achar as pessoas, a gente não consegue se ver. Como é que eu sou? Olha que coisa curiosa. Como é que eu sou? O que eu gosto? Ah, não, eu gosto de comer isso. Não, mas isso é quando eu estou com fulano. Mas se você fosse você escolher, o que você gostaria de pôr? O que agrada o seu paladar? O que lhe é saboroso? Ah, não, saboroso é aquilo que fulano comeu na novela, ou que está posto lá no Instagram, é isso que é gostoso. Peraí, mas para você mesmo. Hoje eu estava lembrando uma coisa engraçada, né? Lá em casa, quando a gente era pequeno, papai comprava saco de retalho na Aimoré. Era o nosso lanche, aquilo tinha que durar o mês inteiro. Comprava saco de retalho. E ficava eu e minhas duas irmãs catando os crocantes. Eu ficava muito tempo ali, eles ficavam murchos, não era saboroso. A gente gostava dos crocantes, então a gente ficava caçando. O sorriso, né? Tudo quebradinho, tudo. A gente ficava ali dias mexendo aquele negócio. Aí eu falei assim, agora eu entendi porque que eu gosto das coisas crocantes. Porque lá nessa infância, né? E foi um pensamento tão gostoso, porque era muito gostoso isso para nós. É muito salutar isso. Estamos aqui hoje bem, papai ainda está vivo, 91 anos, tudo bem nessa história toda. E eu falei assim, uma coisa gostosa, eu tive uma infância gostosa, com os biscoitos de retalho. Então, essa é a nossa persona, a gente identificando isso. Bom demais. Não se conscientizaram de sua imaturidade, visto que não perceberam nem reconheceram ainda como concretos os atos e as atitudes inadequadas que produzem quase todos os dias nos seus mais diversos relacionamentos. Atos concretos e atitudes inadequadas. Reincidem nos mesmos erros de forma compulsiva,
como se possuíssem uma imposição interna irresistível que as levasse a comportar-se sempre da mesma maneira. Olha que interessante isso, né? Eu não quero, mas eu deixo acontecer. Eu não quero, mas flui. Eu não quero. O que eu preciso fazer? Me conter. Eu preciso me conter. Eu brinco muito que a pessoa mais difícil da gente educar é a gente. A pessoa mais difícil, a gente se educar. Ou seja, dizer não para os nossos velhos hábitos. Que nós sabemos que vai levar a gente para o buraco, não é assim? Velhos hábitos. Não, um cigarrinho de vez em quando, uma bebidinha de vez em quando, né? Uma carninha gordurosa de vez em quando. Não sei, a gente não tem esses mimos. Mas a gente não tem a certeza que isso vai ser desagradável no futuro. Então, para que eu estou rescindindo, renovando, fazendo isso constantemente? Eu preciso me controlar para o meu bem, né, gente? A gente não pode esquecer isso. Quando eu faço algum esforço comigo, é para o meu bem. Consequentemente, vai ajudar o companheiro, os filhos, a família e a sociedade. Não é assim? Quando eu estou bem, eu não ajudo todo mundo? Quando eu estou bem, eu ajudo todo mundo. Isso é muito interessante. Eu quero contribuir para uma sociedade melhor, eu preciso estar bem, saudável, alegre, participativo, lembrando da proposta do Cristo. E aí eu consigo ajudar todo mundo. Né? E aí ele continua dizendo que é essencial diferenciar a desculpa social da desculpa conscientizada. Todo mundo já pensou nisso? Pedido de desculpa social, a etiqueta, da desculpa conscientizada. E ele vai esclarecer para nós que a primeira, a desculpa social, simplesmente atravessa as barreiras da boca de forma impensada. Desculpa, foi mal. Ei, velho, errei. Pode ser uma manobra, olha só o que ele fala, que pode ser uma manobra ardilosa ou um pretexto para evitar dificuldades futuras diante de situações difíceis. Ô fulano, aquele dia você fez isso comigo. Não, mas eu te pedi desculpa. Não é assim? Eu te pedi desculpa. Né? E previu o futuro, que se eu for cobrado, eu tenho o álibi do pedido de desculpa. A pessoa recorre a subterfúgios ou estratagemas para conseguir algo. Olha, não é uma simples pedido de desculpa. Ele não está montando um esquema assim para favorecer a ele. Agora a segunda, que é a desculpa consciente, ele fala que sai do coração conscientizado, da alma verdadeiramente arrependida. O homem bom, diz Jesus, lá no Evangelho de Lucas 6,45, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Telmo, mas não é legal a gente pedir desculpa? Qual é o objetivo do pedido de desculpa? E vou contar uma coisa para vocês. Normalmente a gente não sabe identificar isso em nós. Se a gente está pedindo uma desculpa social ou se a gente está pedindo uma desculpa consciente. A gente não sabe. A gente não sabe. E aí ele fala mais. Desculpar pode ser o início de um novo tempo de convívio respeitoso. Quando é feita de coração. Então eu tenho uma relação com A, B ou C no trânsito, no trabalho, com o vizinho, no prédio. Se eu perceber, falar, poxa, toda vez eu faço isso com fulano, toda vez eu tenho que me desculpar com isso. Aí, deixa eu parar com isso. Não está tendo aí uma mudança íntima, uma percepção? Porque para se tornar uma desculpa consciente, ela precisa ser consciente. Para ela ser autêntica, ela precisa ser autêntica. Eu preciso sim, falei assim, não devia ter feito isso. E não vou repetir mais essa ação. Não vou repetir.
Aí a gente começa a fazer um movimento. Bom, você sabe por que é bom a gente ser consciente? Porque se a gente for consciente aqui num planeta de provas e expiações, nós vamos ser conscientes em qualquer planeta. Vocês já pensaram nisso? Se a gente tirar a carteira de motorista de evangelho aqui, a gente pode dirigir em qualquer planeta. Processo, né? Não esquece que Não! Se for só social, você não vai poder dirigir lá. Você não vai poder dirigir. Não. Você processou, E isso é legal porque você fala, não, o país tal que é legal de morar, fulano tal que é questão de morar. Aí eu fico me perguntando, eu acho que não vai ser não. Mas por que não, Thelma? Porque eu vou. Então, o problema não é o outro, o problema sou eu. eles fazem para ser esse jeito. Quais são as atitudes? Então, é muito interessante a gente pensar sobre essas coisas. Desculpar pode ser o início de um novo tempo de convívio respeitoso, mas também pode ser um eterno jogo psicológico em que apenas se amortecem o desrespeito, a brutalidade e ao golpe da ofensa. Livro dos Espíritos, questão 661. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. Pedir perdão a Deus pelas minhas faltas, eu vou ter que fazer o quê? Mudar a minha conduta. As boas ações são as melhores preces. Olha que sensacional isso, né? As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então, quantas vezes cada um de nós aqui fizemos esses palavras? Sim. Rezamos o Pai Nosso, perdoe as minhas ofensas, eu perdoo aqueles que me ofendem. E não revisando, não fazendo isso, tornando perdão, não fazendo, tornando perdão, não fazendo. Cadê vocês? Porque está no automatismo. E a gente precisa ter muito cuidado com o nosso automatismo. Gente, tem as leis divinas, não tem? E tem as nossas. Você sabia disso? Nós temos leis e nós seguimos as nossas leis. E aí eu fico perguntando, será que as minhas leis de viver é igual às leis de viver de Deus? De Jesus? Porque a gente tem lei, a gente cria regras. A gente cria regra com tudo. Para dormir, não tem regra para dormir? Tem regra para dormir. Para acordar, não tem regra? Para trabalhar, para fazer isso, para conversar. A gente cria um monte de regra. Aí a pergunta é, a minha regra é igual à do Cristo? No Livro dos Espíritos fala isso, que as leis humanas de nós vão ter que mudar até se igualar à lei divina. Então eu falo isso, o pessoal fica assim, não, Thelmo, que é isso? Tudo que eu sei, tudo que o Thelmo sabe, vai ter que ser jogado fora. Sabiam disso? Porque eu vou ter que agir como Jesus. Então tudo que eu sei, eu vou ter que jogar fora. Eu sei comer como Jesus? Não. Eu sei sentar como Jesus? Não. Eu sei conversar como Jesus? Não. Consegue entender que eu vou precisar jogar isso tudo fora? Vou ter que jogar tudo fora. E vou ter que olhar para Jesus e vou falar assim, eu quero. Aí ele fala que as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Há mais felicidade em dar que em receber. Atos dos Apóstolos 20:35. Ensina-nos a narrativa evangélica. Há mais felicidade em dar que em receber. Realmente, a pessoa que doa sabe, por experiência própria, que é mais feliz quando dá do que quando recebe. A pessoa realmente feliz. Dar é a coisa mais boa que existe. A melhor de que tem. Dar. O seu ouvido, o seu sorriso, a sua atenção, o seu carinho, a sua paciência. É sensacional. Não exijamos dos outros aquilo que eles ainda não nos podem dar. Respeito, né?
não exijamos dos outros aquilo que eles ainda não nos podem dar. O ato de perdoar ou de desculpar verdadeiramente requerá amadurecimento e crescimento espiritual. E, por consequência, certo grau de evolução, de amar, de servir. Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa. Em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. E aí ele arremata o Hamed dizendo assim: em vez de permitir que alguém nos use e magoe de forma obstinada, estabeleçamos limites e aprendamos a validar nossa dignidade pessoal, desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos para que possamos amar plenamente os outros. Ele está falando que ouvir a desculpa é muito legal, mas evitar ter que pedir desculpa é melhor ainda. Porque se eu evitar pedir desculpa, eu não estou sendo atencioso com as minhas palavras e com as minhas ações, e essa atenção não evita o constrangimento no outro, e aí eu não estou me amando, não estou amando o outro, respeitando o outro, né? Eu acho que depois que a gente lê essas lições, a gente fica meio constrangido, né? Então nós vamos ficar aí uma semana, uns 15 dias pensando na desculpa. Será que nós vamos usar? Com quem que nós vamos usar? De novo eu estou usando essa palavra? A gente precisa ter esse olhar carinhoso. Vamos agradecer por mais esse nosso tratamento de saúde. Nosso tratamento de saúde hoje foi perdão, desculpa. Que a gente leve para os nossos lares, para os nossos corações, para o convívio daqueles que nos amam, daqueles que nós amamos. Que as desculpas sejam cada vez menores e que o perdão sempre se faça presente em todas as nossas relações, conosco e com o outro. Gratidão, amigos. Muito obrigado. Papai do céu, mais uma vez aqui reunidos, agradecemos a tua presença, o teu ensinamento desses benfeitores e todo o auxílio da Unimed espiritual que o Senhor nos mandou hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana, boa quinzena, gente. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus, viu? Obrigado pela atenção. Obrigado, gente. Com Deus.